FutureCon 2016. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Muito se fala sobre internet das coisas, casas conectadas, mas para muitos isso ainda parece coisa do futuro, uma realidade que muitos sabem que pode existir, mas ainda não chegou. Para falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com o Hamilton Matias, que é diretor de marketing de produtos da Qualcomm, e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Bem-vindo, Hamilton. Obrigado, Leandro, pelo convite. E a primeira pergunta é justamente isso aí. O pessoal ouve muito falar de casas conectadas, né, redes para casas conectadas, internet das coisas também, mas ainda não viu direito como é que isso se aplica ou isso se aplica de uma maneira mais ampla. Como que a Qualcomm trabalha para isso? Como que isso está se manifestando? Se puder dar exemplos lá fora, como que isso está chegando aqui no Brasil? Ok, excelente pergunta. A Qualcomm desenvolve tecnologia para esse mercado e ela apoia as empresas que comercializam produtos nesse mercado. Então você perguntou tecnologias que estão disponíveis lá fora. Esse ano houve muitos lançamentos na parte que eles chamam de Wi-Fi distribuído, que ao invés do usuário hoje comprar um único roteador, ele compra um pacote de 2 ou 3 para atacar principalmente a capacidade nas redes, dentro das residências e escritórios, como também a cobertura, que é uma reclamação recorrente, esses dois aspectos dentro hoje dos ambientes conectados. Então, você tem cada vez mais clientes dentro das casas com smartphones, tablets, IoT chegando, cada vez mais clientes usando a rede Wi-Fi, então você precisa crescer em capacidade e todo mundo quer usar o Wi-Fi de qualquer lugar que esteja dentro do escritório ou da casa. Então você precisa também do que a gente chama de cobertura, que toda aquela área de interesse do usuário esteja coberta pelo sinal de Wi-Fi. Isso é uma realidade, já uma demanda grande que acontece lá fora e que no Brasil também já se sente essa demanda, muitos usuários sentem isso e essas tecnologias estarão disponíveis aqui também em breve. Uhum. Quando se fala em Qualcomm, muita gente ainda pensa no processador que vai dentro do smartphone, pensa em Snapdragon, mas recentemente até a empresa fez algumas aquisições para participar mais ativamente do mercado, tanto de wearables, mas também de IoT, né? Fez umas compras recentemente. Isso vai se intensificar na estratégia da Qualcomm, que realmente está em dispositivos menores, aqueles sensores, isso obviamente para entrar nessa estratégia de casas conectadas à internet das coisas? Sem dúvida. É verdade, a própria tecnologia Wi-Fi foi uma aquisição que a Qualcomm fez há 5 anos atrás, da Atheros, e hoje a Qualcomm ela é muito conhecida pelos celulares, mas ela é também líder nessas tecnologias de Wi-Fi. E o mesmo acontece com as tecnologias de IoT e outras áreas em que a Qualcomm está investindo, como automotivo, por exemplo, como a gente está demonstrando, em que, através de aquisições ou desenvolvimentos internos, a Qualcomm está atuando com liderança também nessas áreas. Uhum. E no caso, né, a Qualcomm está aqui participando da FutureCon, então obviamente tem uma relação muito forte com as operadoras, com outros fabricantes. Como que está essa relação aqui no Brasil, né, de trazer essas tecnologias, de criar essa integração, esse ecossistema, né, favorecendo casas conectadas IoT para o consumidor final, né, no caso? Essas parcerias que acontecem com a Qualcomm, com empresas lá de fora, elas estão sendo trazidas também para o Brasil. Então, algumas empresas já estão presentes aqui na região e que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Então, você pode mencionar, por exemplo, uma Netgear que lançou lá fora, o Google que fez um lançamento recente também, Eero, Luma, são tecnologias que eles disponibilizaram lá na parte de Wi-Fi, e que essas tecnologias em breve estarão aqui. E outros OEMs, que a gente chama, empresas que vendem esses produtos no mercado brasileiro, também estão trazendo essas tecnologias para cá. Na parte de IoT, mesma coisa se passa, quer dizer, empresas que são internacionais estão trazendo as suas tecnologias e empresas que são nacionais estão buscando essas tecnologias e também disponibilizando aqui no país. Então agora falando um pouco de futuro aí para encerrar, você acha que, então, mesmo que o brasileiro tenha as suas reclamações que as redes ainda não são as ideais, talvez a sua conectividade não esteja do jeito ideal para receber uma coisa tão avançada, uma coisa tão ampla que seria conectar todas as coisas de sua casa à internet. Você acha que isso é uma realidade que ainda vai demorar um tempo ou está mais próximo do que se imagina? Não, está mais próximo do que se imagina. Essas tecnologias estão disponíveis
e podem ser trazidas a qualquer momento para o país. Algumas empresas já estão até em discussão para trazer isso em breve, então todo mundo fica ligado que tudo isso que a gente vê pela internet, que existe fora, Estados Unidos principalmente, Europa, também estarão disponíveis em breve no Brasil. Hamilton, falando de redes ainda, né, quando se fala de uma rede residencial que envolve um monte de dispositivos, talvez um monte de roteadores, pode existir algum problema em conectar tudo isso aí, né? Que tipo de tecnologia pode resolver esse problema para o usuário ter um pouco mais de facilidade, né, quando vai lidar com redes com tantos dispositivos? Uma característica interessante que vale citar como exemplo é o fato quando a residência a cobertura não é completa com um roteador e o usuário acaba colocando um segundo roteador. Só que hoje ele tem uma dificuldade que quando ele se movimenta dentro da residência, não é automática essa passagem de um roteador para o outro. A pessoa acaba tendo que fazer isso manualmente. E a tecnologia que nós estamos disponibilizando agora permite que essa passagem de um roteador para o outro seja automática, transparente para o usuário e sem prejuízo da aplicação. Então, se o usuário está fazendo, por exemplo, uma chamada de voz ou chamada de voz e vídeo, essa chamada continua sem interrupção, sem pausa. Então, é uma inteligência maior para diferentes usos dentro de uma mesma rede. Exatamente, visando uma melhor experiência do usuário. Então, a experiência que o usuário tem com essas novas características incorporadas à rede Wi-Fi permitem que ele tenha uma sensação de que tudo passa automaticamente, tudo acontece automaticamente, então em termos de desempenho, em termos de cobertura, tudo acontece sem que ele tenha que fazer nenhuma intervenção e a experiência dele, portanto, é bem melhor. Isso, no caso, seria uma forma também de garantir uma entrega melhor dessa conectividade, independente, por exemplo, do plano de dados de banda larga que essa pessoa tenha na sua casa. Sim, isso tudo se passa dentro do ambiente dele, seja na casa dele ou numa empresa que ele está utilizando, independente da conexão de banda larga dele. A conexão de banda larga vai estar integrada a essa rede Wi-Fi que ele tem no ambiente dele. Então, obrigado, Hamilton. Nada, disponha. Pessoal, fiquem ligados, aí a cobertura aqui do canal Tech na FutureCon continua tanto no site quanto no YouTube e também no site tem muito mais conteúdo aí para você. Até a próxima.